Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. Vamos falar sobre o jogo contra o Flamengo, né, no final de semana. Jogo bastante difícil, o Vasco deve ter dois desfalques importantes, tá? Para essa partida. A gente vai trazer aqui, né, essas informações que não são muito boas. A gente vai falar também sobre o sucesso que foi a camisa que o Vasco fez em homenagem ao Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará. Cara, um sucesso de vendas, tá? Você vai ter essa informação aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre a famosa Fla Press, né? Todo mundo sabe que existe, mas desde ontem a coisa deu uma viralizada por conta das falas do André Rizek, né, jornalista do Grupo Globo, que confirmou realmente a existência da Fla Press e a boa vontade, né, que a imprensa carioca tem com o Flamengo. Bom, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Se inscreve aí, é rapidinho, dá essa moralzinha aí, que ajuda o canal a continuar crescendo aqui na plataforma. Tamo junto? Deixou seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Caramba, meu carro quebrou de novo. Alô, queria pedir um reboque, por favor? Olha, o reboque só vai chegar daqui a 3 horas, senhor. Vai ter que esperar. 3 horas? Eu não aguento mais esse tipo de serviço. Alô? Fala aí, João. Tudo bem, cara? Como é que você tá, irmão? Tá péssimo, William. Meu carro quebrou e eu pedi um reboque e vai demorar 3 horas. Pô, irmão, já te falei para contratar Viriato Corretora de Seguros. Nós temos seguros que te atendem aqui com qualidade e velocidade, para que você nunca mais passe sufoco, cara, quando você precisar. É disso mesmo que eu preciso, William. Me passa, por favor, o orçamento no WhatsApp agora. Bom, meus amigos, vamos falar sobre a partida contra o Flamengo no final de semana? Domingo, 5h30 da tarde, o Vasco visita o Flamengo no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas Fernando Diniz ainda tem desfalques nos treinamentos do Vasco da Gama. Lucas Piton e Tietê estão entregues ao departamento médico e a tendência de momento é que eles não enfrentem o Flamengo no domingo lá no Maracanã. O Globoesporte.com apurou que o lateral esquerdo Lucas Piton está praticamente fora do clássico do próximo final de semana. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda e deve desfalcar, né? O Vasco contra o Flamengo, não deve se recuperar a tempo. Tietê, por sua vez, não teve nenhuma lesão constatada, mas o departamento médico do Vasco trata com cautela a situação do jogador. O camisa 3 havia sofrido uma lesão contra o Corinthians, voltou contra o Botafogo depois da data FIFA, mas saiu de campo com dores logo no início da partida ali, aquele jogo pela Copa do Brasil. Tietê só deve ser titular em caso de uma evolução rápida nos próximos dias. O jogador será reavaliado até domingo. Bom, se esses dois jogadores estiverem fora do clássico, né? O Lucas Piton, lateral esquerdo, e o Tietê, volante, a tendência é que Puma Rodrigues seja mantido na lateral esquerda, né, na vaga ali de Lucas Piton, e Hugo Moura deve voltar ao meio-campo para ser titular ali como volante, depois de um período atuando improvisado como zagueiro. Então, Hugo Moura deve fazer ali a dupla de volante junto com o Cauã Barros, caso o Tietê não tenha condições. Enfim, Piton fora do clássico, né? Piton tá fora, vamos de Puma na lateral esquerda. Vamos ver se o Tietê vai ter condições de jogo até domingo. Vamos torcer para que sim, né? Porque o Tietê é um jogador muito importante para esse Vasco da Gama. Vamos falar agora de coisa bacana, tá? Porque o Vasco lançou ontem, né, uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré, uma manifestação católica, né, que acontece no estado do Pará. E, bom, foi um sucesso enorme, tá? Esse lançamento aí do Vasco da Gama. Poucas horas após a apresentação da camisa lançada pelo Vasco,
o primeiro lote já se esgotou. Segundo a diretoria da Festa de Nazaré, que é responsável ali pela coordenação, né, da tradicional celebração católica, que ocorre ao longo do mês de outubro em Belém do Pará, as camisas do Vasco da Gama na lojinha do Círio de Nazaré duraram apenas algumas horas na manhã do dia de hoje. Um novo lote será disponibilizado nos próximos dias para os torcedores lá na capital paraense. A camisa está custando R$ 199,00 e o lucro dos uniformes vendidos até aqui foram destinados 100% para as obras sociais da igreja e para a realização da procissão do próximo mês. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo essa atitude aí do Vasco junto com o Círio de Nazaré. A iniciativa inédita de participar do lançamento de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré foi comentada por Pedrinho, presidente do Vasco, num vídeo exibido durante o evento. No vídeo, o Pedrinho disse que é um orgulho, né, lançar essa camisa em homenagem ao Círio de Nazaré, que é uma forma ali de demonstração muito grande de amor e respeito do Vasco para uma manifestação religiosa e cultural tão importante aqui do nosso país. Enfim, bacana, tá? Uma atitude muito maneira do Vasco mesmo. O Vasco tem realmente que participar desses projetos, não só da religião católica, da religião evangélica também. São Januário já foi cedido algumas vezes para cultos ali evangélicos, enfim, religiões de matriz africana também. Eu acho que o Vasco é plural, né? O Vasco é de todo mundo, de todas as religiões. Todo mundo tem o direito de ter o Vasco ali no local onde se identifica mais. Então, bacana demais aí essa iniciativa do nosso Vascão. Meu amigo, para encerrar esse vídeo aqui, vamos escutar André Rizek, tá? Porque o André Rizek expôs ali, explanou que existe sim uma fla-press na imprensa carioca. O apresentador do Grupo Globo criticou ali o tratamento nobre, né, dado pela mídia ao Flamengo. Em entrevista ao Charla Podcast, o jornalista citou alguns casos onde percebeu uma diferença de igualdade na cobertura do Flamengo e de outros clubes. Confira só. E aí, quando eu venho morar no Rio de Janeiro, em 2010, meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação, e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram para fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era para dizer eu sou fodão, eu sou bom, era simplesmente para ser alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa, então o programa tinha essa pegada, foi essa a missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara, a Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa está diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então, assim, eu acho que criou-se isso na imprensa. Na imprensa. É que você pegou a época do Extra forte também, né? Pode o ser. O Extra ali naquela época. Trabalhando. Né? Então, assim... O lance também, aqui no Rio. Eu não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. O Ronaldinho espirrava. Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora. Maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando também do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Opa. Mas e o Arias? Arrasca joga bem, o Arrasca, É isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube.
a mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia redação. E isso era muito claro para mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa. Mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada para... Isso já não é novidade pra gente, né? A gente sempre bateu nessa tecla, enfim. Ainda bem que agora a gente tem aqui os canais de YouTube para poder falar de Vasco, falar pro vascaíno, né? Mostrar a verdade do Vasco, enfim. Ainda bem que os tempos mudaram. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Antes de ir embora, aquele recadinho da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, está aparecendo na tela também as informações. A Mais Ágil resolve tudo para você sem burocracia. Tamo junto, Mais Ágil parceiro aqui do canal, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!